Vamos lá, retomando aqui o resumo, revisão, na realidade, revisão através dos resumos que nós estamos fazendo aqui de direito penal. Acabamos de fazer, né, já subimos aí para o canal do YouTube, os crimes contra o patrimônio público, né, os crimes contra o patrimônio, desculpa, com patrimônio público, não, eu já estou pensando na próxima aula, que é crimes contra a administração pública. A gente vê aqui dos crimes contra o patrimônio, do furto, do roubo, do dano, da apropriação indébita, do estelionato, da receptação, das disposições gerais dos crimes patrimoniais e crimes hediondos. Fizemos 5 exercícios somente, a gente ainda vai avançar um pouco mais na teoria amanhã, e aí, assim que a gente tiver finalizado toda a teoria, a gente vai ficar fazendo mais 5 exercícios de cada apostila. A gente já fez 10 exercícios das 4 primeiras e 5 aqui dessa. A gente vai fazer agora a teoria rápida dessa e vamos fazer 5 exercícios. Dependendo do horário que a gente acabar, a gente pode fazer 10 e fazer mais 5 de novo aqui dos crimes contra o patrimônio, né? E deixa as outras 2 para amanhã. Vamos lá, dos crimes contra a fé pública, primeiro aqui. Vamos rapidamente um resumo aqui. Então, dos crimes contra a fé pública, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui, desculpa, vou voltar aqui para a tela, só para a gente ter primeiro essa visão de como fazer o mapa mental. Então, os crimes contra a fé pública, a gente tem, né, 5 tipos de crime: moeda falsa, falsidade de títulos e outros papéis públicos, da falsidade documental, outras falsidades, da fraude em certames de interesse públicos. E aí, logicamente, moeda falsa, você tem, né, 4 conceitos aqui para aprender, e no caso de falsidade documental, a gente tem 10 situações, né? Falsificação de ser ou sinal público, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, cai bastante, né? Falso reconhecimento de firma ou letra, certidão atestado ideologicamente falso, falsidade de atestado médico, reprodução, adulteração de selo ou peça filatélica, uso de documento falso, supressão de documentos. Vamos lá, agora sim, já tem uma noção geral. Vamos lá, moeda falsa, que é o primeiro título aqui, primeiro capítulo, né? Moeda falsa, artigo 289 do Código Penal prevê o crime de moeda falsa, propriamente dito, que é assim caracterizado: falsificar, deixa eu marcar aqui, fabricando-a ou alterando-a moeda, deixa eu fazer aqui, moeda metálica ou papel moeda, de curso legal no país ou no estrangeiro, reclusão de 3 a 12 anos e multa. Qualquer pessoa, crime comum, pode praticar o delito. Trata-se, portanto, de crime comum. A conduta é de falsificar papel moeda ou moeda metálica. Isso aqui é o tipo do crime que, com o tempo, vai ser meio estranho, né, pra gente. Até porque o dinheiro está indo mais para... Tanto é que a gente viu o crime lá contra o patrimônio novo de 2021, né? Que é o furto, né? O estelionato pela internet. Que a maioria das pessoas hoje já não usa papel moeda, nem papel metálico, né? Moedinho. Usa mais cartão Pixel agora. Vamos lá, de curso no Brasil e no exterior, dólar ou euro. Fabricação, cria-se moeda, adulteração, utiliza-se moeda verdadeira para transformar em outra falsa. O elemento subjetivo é o dolo, sem que seja exigida nenhuma especial finalidade de agir. Não se admite a forma culposa, consuma-se o delito no momento que a moeda é fabricada ou alterada, não ser necessário que entre em circulação. Atenção, se a falsificação for grosseira, não é crime, por não possuir potencialidade lesiva. Este que é ausente é chamada aptidão para iludir, imitario vere. Poderá, contudo, configurar crime de estelionato caso a agente consiga obter alguma vantagem devida em prejuízo de alguém ao utilizar cédula falsificada. Parágrafo primeiro, traz uma forma equiparada criminalizando a conduta. Deixa eu marcar aqui essa forma equiparada. Quem, por conta própria ou alheia, importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, introduz na circulação moeda falsa. A pena, portanto, será a mesma do caput, ou seja, você compra a moeda, né? Parágrafo 2º do artigo 289, temos a chamada moeda falsa privilegiada. Quem, tendo recebido de boa fé, como verdadeira, moeda falsa ou alterada, a restituir a circulação depois de conhecer a falsidade, é punido com detenção de 6 meses a 2 anos. É aquele cara que pegou, levou, deu, como é que a gente chama? Foi ludibriado e fica, cara, vou passar para alguém, vou passar para alguém. Acho que, assim, desculpa, né? Mas é a primeira coisa que as pessoas pensam, né? Assim, Uhum. quando isso acontece. Eu não lembro se eu Vou nunca... passar Acho para que eu nunca frente. peguei, não. Tinha Vou uma, tinha passar para uma, frente. uma menina que trabalhava comigo lá,
né, na área administrativa, no contrato lá terceirizada, a irmã dela tinha um cachorro quente, cara. Ela trazia direto. Ela vem, olha isso aqui, cara, trazia nota de 50, nota de 20. Mas como é que tua irmã cai? Ela falou, pô, chega lá o. Como é o nome que ela chamava? O Peba, sei lá, chega lá o Peba, te dá R$ 50, com a cara feia, fica olhando para você. Aí a irmã ficava com vergonha de conferir, né? Dava o troco pro cara, o cara ia embora. Eu falei, ah, mas aí. Mas ela falou, não, É o mas que ele quer, né? a área lá é muito perigosa. Ela falou, pô, então, na verdade, o cara não. Ela não pegou sendo ludibriada, ela ficou foi com medo de questionar, né? Era se auto. Se ludibriou. Eu ficava com medo de questionar se era falso ou não. Aqui tem 3 etapas que devem estar presentes para a configuração da modalidade privilegiada. A gente recebe a moeda falsa de boa fé, sem saber que é falsa. A gente depois descobre a falsidade, a gente restitui a moeda, a circulação e passa adiante. A forma qualificada prevista no parágrafo 3º só admite como sujeitos ativos aquelas pessoas ali numeradas, de forma que temos um crime próprio. Deixa eu marcar aqui o parágrafo 3º. Parágrafo 3º é um crime próprio do falsidade. Artigo 289, parágrafo 3º, é punido com reclusão de 3 a 15 anos e multa o funcionário público, né, ou diretor, gerente ou fiscal de banco, né, de emissão que fabrica, emite ou autoriza a fabricação de emissão de moeda com título ou peso inferior ao determinado, papel moeda em quantidade superior autorizada. Ou seja, o pessoal específico trabalha com a fabricação, né? Por fim, o parágrafo 4º estabelece crime de circulação de moeda ainda não autorizada a circular. Pode ser praticado por qualquer pessoa, crime comum, mas a pena prevista é a mesma do parágrafo 3º. Nas mesmas penas incorre quem desvia e faz circular moeda cuja circulação não estava ainda autorizada. Importante é ressaltar que os tribunais superiores entendem ser inaplicável ao delito de moeda falsa o princípio da insignificância. Vamos marcar isso aqui, que essa aqui é que sempre cai. Que não cabe o princípio da insignificância. Moeda falsa. Que, na verdade, o bem aí não é o valor da moeda, porque o cara bota na questão assim, o cara falsificou R$ 20, R$ 5, não interessa, não cabe o princípio da insignificância. O Porque o potencial bem... legítimo, né? Que chama? Não, porque Não? porque na verdade o que está tutelado aí, o bem jurídico, não é a moeda, o valor em si, é a confiança que você Conduta, tem né? não, a confiança na circulação do papel moeda, não naquele Entendi. específico. Mas, por exemplo, não sei se você sabe, mas, por exemplo, na Argentina, na época que eu fui, ninguém, nem aeroporto, nem taxista, nem. Cara, até no hotel mesmo, a coisa regularizada, ninguém aceitava nota de 100 pesos. Por quê? Porque era a moeda mais falsificada na Argentina. Por quê? Porque criou-se aqui na hora de tanto falsificar como se falsificar que ninguém aceita mais a moeda. Então, por isso que o bem jurídico que está tratado não é a moeda em si, mas é a confiança, né, no meio circulante, né, que a gente chama. Então, o cara preferia aceitar uma nota de real, lá em Buenos Aires, do que aceitar a nota de 100 pesos dele. Lá, crimes assemelhados à moeda falsa. Artigo 290 do Código Penal prevê condutas que assemelham a falsificação da moeda prevista no artigo 289. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Suprimir nota, cédula ou bilhete ou recolhidos para o fim de restituição à circulação, sinal indicativo de sua inutilização. Restituir a circulação, cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena reclusão de 2 a 8 anos, parágrafo único. O máximo de reclusão é elevado a 12 multas se o crime é cometido por funcionário. De novo aqui, ó, funcionário. Vou botar aqui. Por funcionário que trabalha na repartição de dinheiro, se achava recolhido, né, ele tem fácil ingresso, em razão do cargo. Que esse aqui é o crime assemelhado. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas, bilhetes verdadeiro. É o cara que junta, né? Tá rasgado, é porque lá quando vai para o Banco Central eles inutilizam. O cara tá juntando de novo. Suprimir nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituir a circulação. Sinal indicativo de sua inutilização. Isso aqui é o típico caso de quem trabalha lá no Banco Central e está inutilizando as notas. Primeiro, aquela que corta tudinho, tritura e o cara tenta colocar de volta. Esse aqui o cara já botou que já era, não pode mais circular e o cara tenta tirar aquilo. E restituir a circulação cédula, nota ou bilhete em tais condições ou já recolhidos para o fim de inutilização. O que mais que tem aqui? Qualquer pessoa pode praticar o crime comum, a conduta pode ser formar cédulas de fragmentos de outras cédulas, suprimir sinal de inutilização da cédula, recolocar em circulação cédula inutilizada. O elemento subjetivo exigido é o dolo, sem que seja exigida nenhuma especial finalidade de agir. Consuma-se no momento que a moeda é formada, tem o sinal inutilizado ou entra em circulação, a depender de qual das condutas se trata.
Esse aqui é importante, sempre cai. Esse aqui, pretextos para falsificação de moeda falsa, de moeda. Artigo 291. Artigo 291 prevê o crime de petrechos para falsificação de moeda. Assim descrito: fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Isso aqui é o típico caso em que você tem uma exceção ao iter criminis, que em tese, no iter criminis, você só, aliás, no Brasil, a gente utiliza a tese de que você só pune os atos executórios, ou seja, no momento em que você começa a execução do crime. E nesse caso aqui, você está fazendo uma criminalização de um ato que é preparatório. Ato preparatório, o ato cognitivo, você não pune. Né? O fato de você estar se preparando, um ato cognitivo de estar pensando, não tem como punir. Agora começou a execução, aí você já pode punir. Se foi até o final consumado, se tentou, tentativa, né? Se desistiu, arrependimento, então tem várias situações. Mas nesse caso aqui, a pessoa só o fato, né, dela adquirir, E a máquina própria para possuir. Ainda produção. que ela não tenha produzido nada, mas já era. É um ato preparatório, entendeu? Por que ele botou esse quadro aqui? Ele ia botar alguma coisa e tirou. Emissão de título ao portador sem permissão legal. Artigo 292 encerra o capítulo relativo aos crimes de moeda falsa, estabelecendo como crime a conduta de emissão de título ao portador sem permissão legal. Emitir sem permissão legal, nota, bilhete, ficha, vale o título, contenha promessa de pagamento de dinheiro ao portador ou que lhe falte indicação do nome da pessoa a quem deva ser pago. Né? Isso aí é emissão de nota fiscal, duplicata, falsa. Vamos lá, caracteriza a emissão para falsidade de títulos e documentos e outros papéis públicos. Aqui o Código Penal incrimina condutas diversas relativa à falsificação em todas as suas formas de papéis públicos. O artigo 293 prevê como crime reclusão de 2 a 8 anos e multa a conduta de falsificar por meio de fabricação ou adulteração. Selo destinado a controle tributário, deixa eu botar essa coisa aqui. Papel de crédito público, que não seja moeda, né? Vale postal, cautela de penhor, que mais? Talão, recibo, guia, alvará, qualquer documento relativo à arrecadação de rendas, bilhete, passe ou conhecimento de empresa. Incorre na mesma pena, forma equiparada. Aquele parágrafo primeiro, né? Usa, guarda, possui ou detém qualquer dos papéis falsificados, importa, exporta, adquire, vende, troca, empresta, fornece, substitui, é pluri, né? Ou restitui a circulação selo falsificado. Importa, exporta, vende, adquire, que pode, presta, fornece ou de qualquer forma utiliza proveito próprio ou alheio, né, ou exercício de atividade comercial industrial, produto ou mercadoria. Tenha sido aplicado selo que se destine a controle tributário falsificado e selo oficial. Pune-se ainda 293, parágrafo segundo, a conduta de suprimir qualquer desses papéis anteriormente citados quando legítimo, com o fim de torná-los novamente utilizáveis. Que mais? Bilhete de transporte com carimbo de utilização tem referido a marca pagada para novamente ser utilizado. Por fim, quem usa ou restitui a circulação, embora tenha recebido de boa fé, igual da moeda, né? Qualquer dos papéis falsificados adulterados mencionado no caput no parágrafo 2º, depois de conhecer a falsidade e a adulteração, incorre na forma privilegiada do delito. Aqui fiz que temos crimes comuns. O elemento subjetivo sempre será o dolo, vale frisar que o parágrafo 5º do 293 estabelece que separa atividade comercial qualquer forma de comércio irregular, isso aqui é importante. Que, na verdade, fala atividade comercial, mas pode ser qualquer atividade comercial, inclusive é irregular, qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em vias, praças ou logradouros públicos ou residências, ou seja, inclusive o camelô, né? Veja que a intenção do legislador foi abarcar qualquer tipo de atividade comercial, inclusive aquela não regulamentada, com a atividade dos camelôs. E o artigo 294 prevê o crime de pretextos de falsificação, igual o de cima, né? Que basicamente é a conduta de fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar objetos especialmente destinados à falsificação dos papéis previstos no artigo 293. Caso a gente seja funcionário público e cometa o crime prevalecendo o cargo, será aumentada a pena em até 1/6. Isso aqui sempre tem, né? Funcionário público sempre tem um aumentozinho. Da falsidade documental. Isso aqui está indo rápido. Acho que já vamos entrar nos exercícios. Falsificação de selo ou sinal público. Artigo 296. Prevê o crime de falsificação de selo ou sinal público, tipificando a conduta em falsificar selo público destinado a autenticar os atos oficiais da União, do Estado e do município,
Selo sinal público atribuído por lei, entidade de direito público ou entidade ao sinal de tabelião. Como eu falei, a maioria desses crimes aqui de falsificação, principalmente essas documentais, como a gente está indo muito para o mundo digital, hoje em dia usa certificado digital. Então, você não tem essa mais autenticação no papel físico. Então, hoje você usa certificado digital para assinar documento. Então, o cara manda o PDF para você, você bota o seu token lá, assina com a sua senha, já fica registrado aquele PDF. Antigamente, você botava o selo, né? Conduta é de falsificar, que pode ser feito pela fabricação de um selo ou sinal originalmente falso ou pela adulteração do que era verdadeiro. O elemento subjetivo é o dolo, não havendo forma culposa. Qualquer pessoa pode praticar o crime, crime comum. Porém, o parágrafo 2º estabelece que se o agente funcionário público prevalência do cargo, aumenta de 1/6 de novo aqui. Vê que vai se repetindo, né? Aumenta de 1/6 de novo. Vale ressaltar que o parágrafo 1º do 296 traz uma forma equiparada, estabelecendo que incorre na mesma apenas aquele que faz uso do selo sinal falsificado, utiliza indevidamente o selo sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou proveito próprio, altera, falsifica ou faz uso indevido das marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados no identificado de órgão ou entidade da administração pública. Deixa eu botar isso aqui é importante. Isso aqui ainda pode ocorrer, entendeu? É o cara que utiliza, de repente, aquele brasão para fazer um documento e falsificar. Entendeu? Diz, não, isso é um ofício lá do Ministério. Nesse caso, a pena será aumentada, a pena será a mesma prevista para o caput, reclusão de 2 a 6 anos e multa. Falsificação de documento público. Vamos lá, falsificação de documento público. Artigo 297, por sua vez, trata a falsificação de documento público. Falsificar no todo em parte o documento público ou alterar o documento público como verdadeiro. Aqui só tem que ter cuidado, a gente vai passar rápido. Nesse documento público, a grande pegadinha que cai muito em prova é que eles botam alguns documentos que têm cara de privado, mas são públicos. Vamos ver lá na frente. Qualquer pessoa pode praticar o crime, crime comum, entretanto, se o crime for cometido por funcionário público, prevalecendo do cargo, vai ter um aumentozinho, vou botar aqui. Verde mais forte, 1/6. A conduta pode ser de fabricar documento público, ou seja, de constrói documento público, ou alterar o documento público, né, verdadeiro. Trata-se, portanto, de uma falsidade material e não de uma falsidade ideológica. É isso que o documento é estruturalmente falso. O elemento subjetivo ao dolo não havendo forma culposa. Consuma-se no momento em que o agente fabrica o documento falso ou altera o documento verdadeiro, ainda que não chegue a apresentar a terceiros. Ou seja, ainda que não chegue a apresentar a terceiros, ele diz assim, consuma-se no momento que a gente fabrica o documento ou altera. Aqui. Ainda que não chegue a apresentar a terceiros. Já cometeu o crime, né? Ou seja, é um crime formal, né? Apesar da falsidade do documento ser material, mas a ação dele é só de fabricar, não precisa ter o resultado, de crime não tem resultado. Mas qual o conceito de documento público? Prevalece que o documento público para fins penais é aquele que tem pelo menos a forma pública, emanado do órgão público, ou seja, por funcionário público no exercício das funções com cumprimento das formalidades legais, ainda que o conteúdo seja de interesse privado. Contudo, existe ainda os documentos equiparados a público. É isso aqui que é na prova. Vamos lá. Essa aqui que é a pegadinha da prova. São documentos públicos. Ficou feio isso aí. Vou botar de outra cor aqui, amarelão. São documentos públicos. Vamos lá. Vou marcar o que bem destacado aqui. Vamos lá. Emanado de entidade paraestatal, título ao portador, marcar todos aqui não. Ações de sociedade, livros mercantis, testamento particular. Esse aqui, ó, campeão de audiência. Vou botar ele aqui, ó. Testemunho, vou botar esse aqui. Esse aqui é campeão de audiência. Por quê? Que é brincadeira do cara. Esse aqui é um documento público, apesar de ser um testamento particular. Esse aqui cai direto, não? Essa aí é direto. Caiu lá esses documentos. O nome já leva a pensar que é particular, É né, particular. professor? O nome, né? O cara falsificou um testamento particular. Ele cometeu o crime de... Vai na onda. Então, na verdade, ele cometeu qual crime? Falsificação de documento público. Aqui de empresas também, isso aqui, ó. Isso aqui é um documento de empresa, um livro mercantil. Mas ele comete o crime de falsificação de documento público. Isso aqui é livro empresarial de contabilidade. Caso o agente falsifique qualquer dos documentos que são equiparados ao documento público, estará praticando o crime de falsificação de documento público, né? E não falsificação de documento particular. Ressalta-se que o STJ e o STF entende que se o documento falso é fabricado para a prática de estelionato,
e suas potencialidades lesivas se esgote nele, o crime de falso fica absorvido pelo crime de estelionato. Caso, súmula 17 da STJ. Aí é o contrário. Caso a potencialidade lesiva do documento não se esgote no estelionato praticado, o agente responde por ambos os delitos em concurso material. Isso quer dizer que se ele pega o documento para fazer a prática de um crime, por exemplo, ele é absorvido, né? No caso, peraí, eu faço estelionato, a potencialidade lesiva se esgota nele. O crime de falso fica absorvido pelo crime de estelionato. Tá. Se ele faz aquele estelionato ali, com aquele documento falso, mas só uma vez ali, deu a doida nele, aí é absorvido o falso documento pelo estelionato. Sim. Pode continuar. Mas eu vou deixar adesivo, documento não se esgota no estelionato. Sim, aí se ele continua reiteradamente fazendo, ele vai ser concurso material, ele vai responder pelos dois, Sim. então, pelo concurso, É a mesma, pelo documento falso e pelo estelionato, no caso, né? Se for estelionato. é a mesma coisa lá do cara lá que a gente leu no 71, lá no dano ao patrimônio. Se a pessoa ela falsifica uma carteira de identidade, ela falsifica um documento lá, ela falsifica um documento público, né? Uma carteira de identidade. Vou dar o exemplo da carteira de identidade, fica mais fácil de entender. Se ela usou, não, falsifica um contra-cheque do órgão público, um documento público, do órgão público. Só para comprovar, naquele momento, para ele fazer um estelionato, pegar um empréstimo no banco, é uma coisa. Outra coisa é ele falsificar aquele documento para dizer o tempo todo que ele é um agente público, um auditor da Receita e vai extorquir as pessoas, ou vai fazer o estelionato achando que as pessoas com medo de serem fiscalizadas por ele, ou acontece, às vezes vai lá dizendo que é auditor fiscal do trabalho. Aí começa a querer cobrar das pessoas, né, uma propina para não fiscalizar lá o ambiente de trabalho. Mas, na verdade, aquele documento que ele mostra como se ele fosse agente público, na verdade, é falso. Aí, nesse caso, ele vai responder pelos dois. Tanto por esse crime que ele está cometendo de usurpação da função pública, quanto do documento falso. Se ele usou só para pegar o empréstimo, acabou. O cara recolheu aquele contra-cheque, achou que era verdadeiro, e aí ele vai só cometer qual crime de estelionato em relação ao banco. Mas se ele usa para fazer outras coisas, permanente, aí tem que responder pelos dois. Por fim, o parágrafo 3º do artigo 297 do Código Penal, incluído pela Lei 9.983 de 2000, tipifica como forma equiparada de falsificação do documento público a conduta daquele que insere ou faz inserir. Aqui, ó, esse daqui também cai, vamos procurar aqui. Na folha de pagamento, documento de informação destinado a provar perante a Previdência Social, documento público, pessoa que não possui qualidade segurada obrigatória, carteira de trabalho, documento público, documento que deva produzir perante a Previdência Social, e documento contábil. Documento contábil é documento público, qualquer outro documento relacionado às obrigações da empresa perante a Previdência Social, declaração falsa ou diversa que deveria ter constado. Tais condutas, na verdade, deixa eu botar aqui, mais se assemelham ao crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do CP, motivo pelo qual deveriam ter sido incluídos lá no artigo. Além disso, nas mesmas penas incorre quem omite em tais documentos o nome do segurado ou seus dados pessoais, a remuneração, a vigência do contrato ou de prestação de serviço. Exemplo, contratar trabalhador pagando 4.000, mas registrando na carteira de trabalho de previdência social apenas 1.000, pagando os outros 3.000 por fora. O cara que falsifica a carteira de trabalho pessoal, né? Não registra corretamente. Também está falsificando documento público. Falsificação de documento particular. O grande problema é esse, por isso que o pessoal confunde esse aqui. Porque existe o crime de documento particular, tá vendo? Falsificação de documento particular. Falsificar no todo em parte documento particular. Aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui, ó. Documento particular. Aqui, falsificar no todo em parte. Cadê? Documento público. É igualzinho, tá vendo? Os verbos é o mesmo. Falsificar no todo em parte documento público. Ou alterar documento público verdadeiro. Ou alterar documento público verdadeiro. Olha lá o outro. Falsificar no todo em parte documento particular, alterar documento particular verdadeiro. Entendeu? Só o que muda é esse aqui. Por isso que esse particular é a pegadinha da parada. Entendeu? Testamento particular. Vamos lá. Qualquer pessoa pode praticar o delito. Crime comum, não há aqui aumento de pena para o caso seja agente público. Opa, já que não há aumento de pena, vamos botar destacadão. Aqui não há aumento de pena no caso aqui, se o cara for funcionário público. Por quê? Porque é um documento particular, né? Faz sentido.
Vamos lá. Conduta pode ser fabricar documento particular falso ou adulterar documento particular verdadeiro. O elemento subjetivo é o dolo, não havendo forma culposa. Considera-se documento particular aquele que não pode ser considerado sob qualquer aspecto um documento público. É o conceito de particular. Besteira aqui. Vou botar esse aqui. Frisa-se que o parágrafo único do artigo 298 equipara-se cartão de crédito e cartão de débito documento a documento particular. Então, vamos botar uma cor destacada aqui. Que besteira aqui, eu tirei o... Vou botar isso aqui. Equipara-se cartão de crédito e o cartão de débito como documento particular. Então, o cara que falsifica o cartão de crédito e cartão de débito, ele está cometendo o crime de falsificar documento particular. Consuma-se no momento em que ocorre a fabricação e adulteração, ainda que não chegue o agente de utilizar ou passar adiante o documento. Falsidade ideológica. Esse aqui também é campeão de audiência. Quando cai esse capítulo aqui, esse título, falsidade ideológica e documento público é o que mais cai. Vamos lá. Artigo 299 estabelece o crime de falsidade ideológica. Artigo 299. Omitir em documento público ou particular a declaração que dela devia constar. Deixa eu marcar aqui os verbos que ele já está deixando para a gente. Omitir em documento público ou particular a declaração que deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir. Eu tinha colocado aqui, deu ruim. Vou botar aqui. Omitir, né, em documento público ou particular, a declaração que deveria constar ou nele inserir declaração falsa ou diversa da que deveria ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Reclusão de 1 a 5 anos e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 a 3 anos e multa, se o documento é particular. Qualquer pessoa pode praticar o crime, é crime comum. Entretanto, se o crime for cometido por funcionário público, de novo aqui, funcionário público, pena aumentada de quanto? 1/6. Os termos do Agora que eu parágrafo vi aí foi tudo 1/6, né, professor? desse capítulo é tudo 1/6. Bem padrãozinho aí, né, nesse capítulo. Para lembrar, tipo, cara, isso aqui está do título de falsidade documental, então 1/6. Aqui o agente não falsifica a estrutura do documento. O documento é estruturalmente verdadeiro, mas contém informações inverídicas. A falsificação ideológica ocorre quando o agente omite declaração que deveria constar no documento, conduta omissiva, nele insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, conduta comissiva. Contudo, não basta que o agente pratique tais condutas, deve haver o dolo específico. Qual é o dolo específico? Marcar isso aqui. Qual o dolo específico? Está vermelho. Qual o dolo específico? Opa. O dolo específico é com fim de. Qual o fim? De prejudicar um direito, criar uma obrigação ou alterar a verdade. É isso que é o fim específico que ele quer com a falsidade ideológica. Então, por isso aqui ele fala, tem que ter um dolo específico consistente na intenção de prejudicar direito, criar uma obrigação, alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Caso a gente não possua tal intenção, não está caracterizado o delito. Vamos lá. Consuma-se no momento em que o agente omite a informação que deveria constar ou insere a informação falsa, não sendo necessário que o documento seja levado ao conhecimento de terceiros. Por fim, a financeira aumentada de 1/6, caso de aumento de pena, no seguinte caso: se o agente é funcionário público, vou botar o verdão aqui, 1/6. Funcionário público, se a falsificação ou alteração é de registro de assentamento civil. Isso aqui é importante. A diferença básica entre falsidade material, falsificação de documento público e a falsidade ideológica existe no fato de que na primeira o documento é estruturalmente falso, na segunda a estrutura é verdadeira, mas o conteúdo, a ideia do documento é falsa. Vamos lá, dá um exemplo. Primeiro exemplo, Paulo, ao preencher o formulário para alugar seu apartamento, insere informação que recebe 20 mil mensais em uma atividade informal. Na verdade, Paulo nunca chegou nem perto de ver esse dinheiro. Temos aqui a falsidade ideológica. Por quê? Porque está inserindo uma informação falsa. O documento é verdadeiro, mas a informação é falsa. Exemplo 2. José, funcionário de imobiliária. Mariana preencheu o formulário para alugar sua casa, declara verdadeiramente, ou seja, ela declara a verdade, que recebe 8 mil reais mensais em atividade informal.
José, contudo, irritado porque deu uma cantada em Mariana e não foi correspondido, adultera o documento. Ou seja, o documento é verdadeiro, mas foi alterado o documento. Não é informação, é o próprio documento que foi alterado. Para fazer constar como renda declarada 800, ao invés de 8.000. Nesse caso, temos a falsidade material. A informação contida no documento é falsa, mas, na verdade, o próprio documento passou a ser falso, pois transmite a fidelidade daquilo que Mariana colocou, entendeu? Isso eu não entendi muito, não. Vamos lá. Vamos de novo. Ó. A diferença da falsificação de documento público para falsidade ideológica. A falsificação de documento público é quando você falsifica o próprio documento. Como assim? Esse exemplo daí não gostei também muito bem, não, mas vamos falar para você. Eu vou falar para você como seria um caso. Eu não sou servidor público, crio um documento, boto o brasão lá em cima, faço uma declaração, né? Invento um documento, uma declaração. Certo? Invento. Nem existe esse documento, eu invento o documento. Entendeu? Faço constar lá alguma coisa no documento, alterei o documento ou alterei um documento verdadeiro. Tinha um documento lá, uma declaração, alterei o documento verdadeiro. Esse é o documento, né? Alterei um documento verdadeiro, né? Alterei ele, que nem ele fez aqui, ou criei um documento totalmente falso. Totalmente falso, não era nem para existir aquele tipo de documento. Agora, o que é a falsidade ideológica? E também eu não tenho competência para fazer isso. Eu não sou nem servidor público, entendeu? Eu não sou servidor público, então estou fazendo um documento público falso. Agora, eu sou servidor público, tenho a competência para fazer o documento, né? Existe o documento específico para que a pessoa está pedindo, só que a pessoa chega comigo e fala, pô, cara, tem como você colocar na realidade, né, que em vez de ser estagiário, na realidade eu atuei como consultor, entendeu a diferença? É que, na realidade, a informação é O falsa. segundo é identidade, falsidade O segundo é ideológica, falsidade né? ideológica, porque eu estou No caso, é a criando informação, o conteúdo, as o conteúdo, palavras. as palavras. Eu podia fazer o documento existe no órgão, mas só que eu coloquei uma É informação original, falsa, é original, vou carimbar, vou entendi. assinar, só que eu estou mentindo ali. Então, é uma falsidade ideológica. Documento falso é o papel, é a É a estrutura, estrutura. é o selo. É o estagiário ele mesmo fazer isso, ele mesmo fazer esse documento, né? Ele não pode fazer, está fazendo um documento falso. Agora, eu fazer o documento e botar a informação falsa de que o estagiário, na verdade, atua como consultor para ele ganhar prática jurídica, eu estou fazendo uma falsidade ideológica, entendeu? Entendi. Vamos lá, perceba que no Agora eu entendi. primeiro caso Obrigado, o professor. documento representa fielmente o que Paulo colocou. Contudo, o que Paulo colocou é uma mentira, né? No segundo caso, o documento passa a ser falso estruturalmente porque não mais representa fielmente o que ele colocou, foi adulterado, entendeu? Então, na verdade, o que define a falsidade ideológica é isso aqui, é você contar uma mentira, que é o caso de Paulo aqui, entendeu? Ele contou uma mentira. Por quê? Porque ele recebia, na verdade, falou que recebia 20.000, quando na verdade ele não chega nem perto disso. Então, é uma falsidade ideológica. No caso, no segundo caso, ele adultera o documento, não? Ele não está falando mentira. Na verdade, ela recebe 8.000 e botou para mais. Ela recebe 800, não tem problema. Mas está adulterado o documento. Não é uma mentira que ela recebe 800. Ela recebe até mais do que isso, não? Só que essa adulteração prejudica ela. Falso reconhecimento de firma ou letra. Artigo 300 do Código Penal traz o seguinte: falso reconhecimento. Isso aqui também, esse exemplo daí daria ruim. Por quê? Olha como esse exemplo que também daria ruim. Porque qual é o objetivo da falsidade ideológica? Também. Ó, adulterar, omitir, ou nele inserir ou fazer inserir, com o fim de prejudicar direito, criar a obrigação, alterar a verdade, fato juridicamente irrelevante. Ele fez isso no segundo. Entendeu? Ele tem alterar a verdade, fato juridicamente, ou prejudicar um direito dela de ter a casa. Não sei. Acho que o exemplo não ficou muito bom aqui, esse segundo. Entendeu? Esse segundo aqui podia melhorar esse segundo, porque também daria aqui.
Vamos lá, falso reconhecimento de firma ou de letra. Artigo 300 traz o crime de falso reconhecimento de firma ou de letra, que é a conduta de reconhecer como verdadeira no exercício da função pública firma ou letra que não seja verdadeira. Aqui, firma é assinatura. Chama de firma, mas é assinatura. Está reconhecendo uma assinatura falsa. É cartório, né? Foi lá no cartório e reconheceu a firma num documento. Opa, parou aqui. Somente o funcionário público no exercício da função pode cometer o crime. Portanto, trata-se de crime próprio. A conduta só pode ser reconhecer como verdadeira firma ou letra que seja falso ou elemento subjetivo ou dolo não havendo forma culposa. Consuma-se no momento que a gente reconhece a veracidade da firma ou letra falsa. Certidão atestado ideologicamente falso. Aí começa a mais complicar, né? Artigo 301. Trata-se de certidão ou atestado ideologicamente falso. Atestar ou certificar, isso aqui é específico, né? Tem um atestado e certificado falsamente em razão da função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Aí tem uma finalidade específica, né? Obter cargo público. Isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem. Aqui temos um crime próprio, pois só pode ser praticado pelo funcionário público no exercício da função emitindo o referido atestado ou certidões falsos. A conduta é de que, no exercício da função pública, atestar ou certificar a circunstância falsa, quando este fato habilitar o beneficiário a obter um cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou outra vantagem. O elemento... Cadê? Em razão da função pública. Cadê? Na verdade, isso aqui, ó. Isso aqui é um crime próprio por causa disso aqui, ó. Atestar ou certificar falsamente em razão da função pública. Tá vendo? Então, é um atestado, um certificado, né, de um órgão público. Em razão da função pública, só vai fazer quem é um órgão público. A doutrina se divide quanto ao momento da consumação. Uns entendem que se consuma com a mera fabricação atestada da certidão falsa, outros entendem que é necessária a entrega à pessoa que irá utilizar o documento, embora não se exija o uso efetivo, o efetivo uso. Parágrafo 1º do artigo 301 traz o crime de falsidade material de atestado ou certidão. Falsificar. Deixa eu botar aqui. Quem não botou aqui, botar isso aqui. Falsificar, no todo ou em parte, atestado ou certidão, alterar o teor da certidão ou de atestado verdadeiro para prova de fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público. Isenção do ônus do serviço é igual o de cima, né? Só que isso aqui é falsificar no todo e parte atestado ou certidão. Esse aqui é atestar ou certificar falsamente. Deixa eu marcar isso aqui. Atestar ou certificar falsamente. Você criou um atestado falso. E esse aqui, ele falsificar no todo e parte atestado ou certidão, ou alterar o teor de certidão verdadeiro. Ali ele cria um documento falso. Aqui ele pega um verdadeiro e modifica. Entendeu? Na certidão, atestado verdadeiro. Entendeu? Aqui ele fabrica, tá vendo? Ele atesta ou certifica falsamente. E aqui ele altera, ele falsifica o documento, que já era verdadeiro. Aqui temos um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa. Eu peguei o atestado e fiz outro, peguei o certificado e fiz outro, né? O documento que era verdadeiro. A conduta é daquele que falsifica ou adultera uma certidão, atestado verdadeiro capaz de habilitar alguém a obter um cargo público, isenção de ônus ou serviço de caráter público ou qualquer outra vantagem. Por fim, é um crime praticado com fim do lucro. Aplica-se também multa. Falsidade de atestado médico, isso daqui também cai, mas eventualmente, né? Mas cai. Artigo 302 estabelece falsidade de atestado médico. O que é a falsidade de atestado médico? Eu lembro, é um crime próprio, né? É só o médico, né? Dar o médico, ou seja, um crime próprio, o médico no exercício de sua profissão atestado falso. Somente o médico pode praticar o crime próprio, a conduta é dar no exercício da medicina atestado falso. O elemento subjetivo é o dolo, entretanto, se houver a finalidade especial de agir consistente no fim de obter lucro, será aplicada também também a pena de multa. Consuma-se no momento em que o médico fornece atestado falso. Reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica. Peça filatélica é aquele selo que antigamente usava nas cartas, né? Hoje também já está caindo de desuso, né? Eu tenho coleção disso aí. Coleçãozinha lá em casa. Artigo 303 do Código Penal incrimina a conduta de reprodução, adulteração de selo ou peça filatélica. Artigo 303. Reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção, que é o seu caso aí, né?
que tenha valor para a coleção, salvo quando a reprodução ou alteração esteja visualmente anotada na face ou no verso do selo da peça, ou seja, reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica. Qualquer pessoa pode praticar o delito. É crime comum. A conduta é de reproduzir ou alterar selo ou peça filatélica que tenha valor para a coleção. Entretanto, pune-se também a conduta daquele que, para fins de comércio, faz uso de selo ou peça filatélica. Parágrafo único do 303. O elemento subjetivo é o dolo, não havendo forma culposa. Consuma-se no momento em que o agente adultera ou reproduz ilicitamente o selo ou a peça filatélica, não se exigindo que o material chegue a circular ou quando o agente faz uso do referido selo para fins de comércio, modalidade parágrafo único do artigo 33. Esse aqui também é campeão de audiência, uso de documento falso, isso aqui porque tem uma súmula sobre isso, né? Artigo 304, por sua vez, dispõe sobre o uso de documento falso. Esse cai bastante por causa de uma súmulazinha aqui, de uma jurisprudência. Artigo 304. Fazer uso de qualquer dos papéis falsificados, alterados, a que se refere artigo 297 a 302. A combinada falsificação ou alteração. Qualquer pessoa que praticar o delito crime comum. Ou seja, pegar um daqueles do 297 ao 302 e utilizar. Uso de documento falso. Conduta consiste em fazer uso dos documentos produzidos nos crimes previstos no 297 ao 302. A pena será a mesma pena prevista para a falsificação do documento público. O elemento subjetivo é o dolo, não se admite a forma culposa. Consuma-se no momento em que o agente leva o documento ao conhecimento de terceiros, utilizando-os, pois aí se dá ofensa à fé pública. Não se admite, porém, a tentativa, pois se trata de crime que se faz num único momento, né? Crime subsistente. Cuidado. E se quem usa, e se quem usa o documento falso é a própria pessoa que fabricou o documento falso? E aí? Ele mesmo fabricou, ele mesmo vai usar, porque isso aqui é como se você tivesse feito e outra pessoa vai usar. Neste caso, prevalece, inclusive, no STJ, o entendimento de que a pessoa responde apenas pela falsificação do documento, sendo a utilização considerada como mero pós-facto impunível. Supressão de documento. Artigo 305, por fim, trata do crime de supressão de documento. O que é a supressão do documento? Artigo 305. Destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio de outro ou em prejuízo da lei, documento público ou particular verdadeiro de que não podia dispor. Reclusão de 2 a 6 anos e multa se o documento é público. Reclusão de 1 a 5 anos e multa se o documento é particular. O cara que vai destruir. A conduta pode ser destruir, marcar aqui. A conduta pode ser destruir, suprimir ou ocultar documento com o qual a gente não poderia dispor. O elemento subjetivo é o dolo, exigindo especial finalidade de agir. Consiste na intenção de obter benefício ou prejudicar alguém. Não se admite a forma culposa. Consuma-se no momento que a gente pratica qualquer das condutas previstas no núcleo do tipo. Destrói, suprime, oculta o documento. Se quer destruir, suprimir, ocultar o benefício próprio de outro ou em prejuízo da lei, documento público ou particular. Ou seja, qualquer um daqueles documentos de cima, tipo um testamento. Estava no processo, estava alguma coisa. Você foi lá e sumiu com o testamento. Você é um documento público. Você suprimiu ele. Outras falsidades. Esse capítulo cuida das hipóteses de diversas falsidades que não se enquadram perfeitamente em nenhum dos tipos penais até então estabelecidos. O artigo 303 traz o crime de falsificação de sinal empregado no contraste de material precioso ou na falsificação alfandegária para outros fins. Falsificar, fabricando ou alterando a marca de sinal empregado pelo poder público no contraste de metal precioso ou na fiscalização alfandegária ou usar a marca ou sinal dessa natureza, falsificado por outro. Qualquer pessoa pode praticar o delito, é crime comum. A conduta pode ser de fabricar ou alterar a marca ou sinal. Além disso, o tipo penal também crimina que faz uso destes sinais ou marcas falsificados. Parágrafo único do artigo 306 estabelece a forma privilegiada, a pena reduzida em relação ao caput se o crime for praticado sobre marca ou sinal utilizado para fins de fiscalização sanitária ou para o encerramento e autenticação de objetos, ainda que para sinalizar cumprimento de formalidade. Em qualquer caso, o elemento subjetivo é o dolo, não se admite a forma culposa. A primeira conduta, falsificar, fabricando, alterando, o crime se consuma no momento em que o agente modifica o objeto, a marca ou sinal utilizado pelo poder público. Aqui se admite a tentativa. Na segunda conduta, usar, o crime se consuma no momento em que o agente faz uso do objeto, não sendo suficiente que ele apenas carregue consigo. Aqui se admite a tentativa. Artigo 307, seu turno trata do crime de falsa identidade. Isso aqui também cai bastante. Vou botar até uma aprovada aqui.
Vamos lá. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem. Tirei. Em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outro. Pena de detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constitui elemento de crime mais grave. Qualquer pessoa pode praticar o delito, é crime comum. A conduta é de atribuir a si mesmo ou, deixa eu mudar aqui, ou a outrem falsa identidade. Todavia, o crime só se tipifica se a gente se faz passar por outra pessoa, sem utilizar qualquer documento. Se o agente se vale de documento falso para se fazer passar por outra pessoa, neste caso, teremos o uso de documento falso, no termos do 304 do Código Penal. O elemento subjetivo é o dolo, exigindo-se especial finalidade de agir. Consiste na intenção de obter vantagem ou prejuízo a alguém. Ou seja, se ele utilizar o documento em si, ele passa a utilizar, né, ele passa a ser uso de documento público, né, documento aqui. Ó. Aqui ele se diz falsa identidade, se ele mostrar o documento, aí já é outro. Nesse caso, vou marcar aqui. Nesse caso, teremos Nesse aí é falar, é? É. Aqui, a efetiva obtenção da vantagem pelo agente ou o dano visado por ele são irrelevantes para a consumação do delito, pois o crime se consuma com a mera atribuição de falsa identidade, independentemente do agente vir a obter a vantagem visada ou causar dano ao alvejado. Aqui é a súmula, que apesar de ter havido muita discussão a respeito, atualmente a jurisprudência entende que a conduta, deixa eu marcar aqui, conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, mesmo que em situação alegada de autodefesa. O que é isso aí? Súmula 522. Deixa eu botar aqui. Essa aqui. Significa o seguinte: a conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Se te pegou, eu estou com um mandado de segurança já, um mandado de prisão aberto. Vou falar que meu nome não é Edivan, vou falar que meu nome é Erivan. É com R. Ou seja, eu me aleguei falsa identidade para me defender. Nesse caso, mesmo assim, a conduta é típica. Qual é a conduta? Falsa identidade. Se ele mostrou a identidade falsa, aí ele já vai, além, não vai ser esse, vai ser, teremos o uso de documento falso, ou documento falso. O artigo 308, por sua vez, é considerado pela doutrina como tipo de falsa identidade específico. Trata-se do crime de uso de documento de identidade alheio como próprio. Deixa eu marcar aqui. Vejamos aqui, artigo 308. Usar como próprio passaporte, título de eleitor, cardeleta de reservista, qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outro, para que dele se utilize. Documento dessa natureza própria lei. Ou seja, uso de documento de identidade alheio como próprio. Pune-se aqui tanto aquele que usa o documento alheio, aqui como se fosse próprio, aquele que cede o documento para farsante, seja o documento próprio de outra pessoa. É crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa e admite a tentativa. Em regra, já essa conduta eleitoral pode ser fracionada em diversos atos. O artigo 309 e 310 está finalizando. 309 e 310 traz as figuras típicas de fraude, de lei sobre estrangeiro, duas condutas completamente distintas. Uma delas refere-se a uma modalidade especial de falsa identidade. A segunda, por sua vez, é uma hipótese não de falsa identidade especial, mas de falsidade ideológica ou material especial, pois o brasileiro, tem que ser brasileiro, se faz passar por dono de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro, para fins de fraudar a lei, pois o estrangeiro não poderia ser proprietário delas. Trata-se do famoso testa de ferro ou laranja, né, para comprar terras na Amazônia, que age desta forma para que o estrangeiro possa continuar sendo proprietário de algo que a lei brasileira o proíbe. Aqui, ó, usar o estrangeiro para entrar ou permanecer no território nacional, nome que não é o seu. Pena de detenção de 1 a 3 anos de multa. Atribuir ao estrangeiro falsa qualidade para promover ele a entrar no território nacional, reclusão de 1 a 4 anos de multa. E o 310. Prestar a figurar como proprietário ou possuidor de ação, título ou valor pertencente a estrangeiro nos casos em que esta é vedada por lei, a propriedade ou a posse de tais bens. Pena de detenção de 6 meses a 3 anos. O caso 310 pode ocorrer, por exemplo, em caso em que a Constituição veda que o estrangeiro seja o proprietário de empresas jornalísticas ou de radiodifusão de sons e imagens. Finalizando o capítulo, o artigo 311 estabelece o crime de adulteração de sinal de veículo automotor.
Esse caso de estrangeiro ocorre também muito na Amazônia, que tem um limite, eu não esqueci agora quantos hectares, tem um limite que o estrangeiro pode comprar na Amazônia de hectares, né? Acho que até 90 hectares, não sei quanto é que é. Mas aí, às vezes as pessoas querem mais, aí tem que pedir para um brasileiro comprar, que ele não pode comprar. Senão o cara monta um país estrangeiro dentro da Amazônia, tanta terra que ele tem, né? Verdade. Eu achei que esse filme aí que tá azul aí era lá no Código de Trânsito. Adulteração Sinal do do veículo. motor, né? Aham. Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo ao motor de seu componente de equipamento. Isso dá problema pra caramba. Qual foi o problema que eu tive um dia desse agora? Nem me lembro agora. Acho que foi um amigo. Ah, tá. Foi o Guedes. Foi fazer a vistoria do carro, tá, não estava batendo isso. Aí teve que vir procurar para ver porque tinha mudado, né? Mas tinha mudado, não era culpa dele, não. Às vezes muda lá e o pessoal não refez no sistema. Qualquer pessoa pode praticar o delito, crime comum. Entretanto, parágrafo 1 traz hipótese de conduta que deve ser praticada por funcionário público no exercício da função. Incorre na mesma pena o funcionário público contribui para o licenciamento ou registro de veículo remarcado ou adulterado, fornecendo devidamente material e informação oficial. Isso aqui que ele estava querendo que o cara fizesse para ele, não pode, tinha que resolver. Conduta é de adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador do veículo, algum motor do seu componente ou equipamento. O elemento subjetivo é o dolo, sem que seja exigida nenhuma especial finalidade de agir. Não se admite na forma culposa. Por fim, se a conduta do caput é praticada por funcionário público, legislação, em razão dela, pena aumentada de 1/3. Aqui é diferente. É 1/3. Ficar atento. Das fraudes em certames de interesse público. Isso aqui é o último. A conduta é basicamente a de utilizar ou divulgar indevidamente. Tá isso aqui. Utilizar ou divulgar indevidamente com o fim de beneficiar a si ou a outra, ou de comprometer a credibilidade do certame de conteúdo sigiloso de que concurso público, avaliação e exames públicos, processo seletivo para ingresso no ensino superior, exame ou processo seletivo previsto em lei. Isso aqui corre muito na medicina, mesmo faculdade particular, vejo o pessoal, né, tem dificuldade de entrar aí na faculdade de medicina, então falsifica processo seletivo. Como se vê, não é só concurso, não é só em concurso público que esta norma se aplica, aplicando-se também em quaisquer outros processos seletivos de interesse público, previsto no inciso 2, inciso 3 e 4, como o Enem, por exemplo, o exame da OAB, bem como o vestibular, ainda que para ingresso em universidade privada. Para qualquer pessoa pode praticar o delito, é delito comum, entretanto, né, o parágrafo 1º prevê a equiparação da conduta daquele que permite o acesso à pessoa não autorizada a dados sigilosos. Nesta hipótese, ela estabelece um crime próprio, pois somente quem tem o dever de impedir o acesso de outras pessoas aos dados sigilosos é que pode cometer o crime. Nas mesmas penas incorre quem permite facilita, por qualquer meio, acesso às pessoas não autorizadas às informações mencionadas no caput. Além disso, a pena será aumentada de 1/3 se cometido por funcionário público. Tu viu que aqui agora começou a aumentar só para 1/3, né? Era 1/6. Os crimes mais novos, aqueles mais antigos, é 1/6. Os crimes mais novos aqui é 1/3, né? O elemento subjetivo é o dolo, exigindo-se especial finalidade de agir, consistente na intenção de beneficiar a si ou a terceiro, ou ainda comprometer a credibilidade do certame. Não se admite a forma culposa. Consuma-se no momento que o agente utiliza a informação ou dela divulga indevidamente, ainda que não consiga obter o seu intento. Exemplo, Mauro, funcionário de uma empresa contratada para realizar um concurso público, divulga indevidamente o conteúdo da prova para Ana, uma semana antes da prova. Ana, burra que só ela, mesmo assim não consegue fazer sequer 50 pontos. Nesse caso, embora o resultado visado não tenha ocorrido, beneficiar a Ana, assim, o crime já se consumou, né? Pois a consumação ocorre no momento em que o agente divulga indevidamente o conteúdo sigiloso. Por fim, se da conduta resulta dano à administração, a pena será de reclusão de 2 a 6 anos e multa, forma qualificada do delito. Porque aqui é o que está, nas mesmas penas quando facilita qualquer meio, outras vezes vai mencionado no caput, aqui. Cadê? Ele não botou aqui o coisa. Não botou o caput aqui. É utilizar, basicamente, é de utilizar com o fim de beneficiar a si ou a outra, de comprometer a credibilidade. Não, ele não botou aqui a letra da lei. Vamos fazer 5 questões. Deixa eu beber uma água aqui. Fico lendo muito rápido, tá secando.
De acordo com o Código Penal, é tipificado como crime de falsificação de documento público. Vamos lá, essa é as pegadinhas, vamos tirar o que não é. Porque ele está procurando assim, o que é documento público? Adulteração de cartão de crédito de Documento débito. particular aí. Alteração de livros mercantis? Sim, né? Mas vamos ver os outros. Inserir declaração diversa. Isso daqui é documento falso. Inserir declaração diversa que deveria constar escrito. Daí é falsificação, essa daí é falsidade ideológica. Inserir declaração diversa, falsidade ideológica. É verdade. Isso aqui é falsidade ideológica. Certidão falsa. Na fusão pública, certidão falsa. Falsificação de marcas, siglas ou identificadores de órgãos de administração pública é falsificação de marcas e símbolos. Letra B para mim, vamos lá. O crime de falsificação de documento público está previsto no 297, que tipifica a conduta daquele falsificar no todo em parte do documento público, alterar documento público verdadeiro. O parágrafo 2º do artigo 97 do turno traz um rol de documentos que são equiparados a documento público para fins penais, dentre eles os livros mercantis. Assim, a alternativa é a letra B. É testamento particular. Que é equiparado, tá? Sim. Testamento particular. Vamos lá, a letra E está errada, pois configura falsificação de documento particular, esse cartão de débito. A letra C está errada, pois configura crime de falsidade ideológica, isso aqui, inserção de declaração falsa. A letra D está errada, pois configura crime de certidão atestado ideologicamente falso, né? Certidão e atestado falso. A letra E está errada, pois configura crime de falsificação de selo sinal público. CESP, Prefeitura de Boa Vista, procurador. Eita, grande essa questão, vamos lá. João Gonzalez, estrangeiro, enfermeiro, residente, havia 2 anos em Boa Vista, Roraima, apresentava-se como médico no Brasil e atendia pacientes gratuitamente ao posto de saúde da rede pública municipal, embora não fosse funcionário público. Seu verdadeiro objetivo com essa prática era retirar medicamentos do local para revendê-los para obter lucro. Em razão de denúncia anônima a respeito de desvio de medicamentos, Juan, portando caixas de remédios retirados do local, foi abordado em seu automóvel por policiais logo após ter saído do posto e foi então conduzido à delegacia. Para que seu verdadeiro nome não fosse descoberto, Juan identificou sua autoridade policial como Pedro Rodrigues, ou seja, ele se colocou identidade falsa, né? Ele falou que ele era outra pessoa, buscando assim evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido por ter sido condenado pelo crime de moeda falsa no Brasil. Questionado sobre a propriedade do veículo no qual se encontrava no momento da abordagem, João informou tê-lo comprado de pessoa desconhecida em Boa Vista. Durante a investigação, o policial verificou que o veículo havia sido furtado por outra pessoa no Brasil e que a placa estava adulterada. Verificou-se ainda que a placa identificava o veículo registrado no Brasil de origem de Juan e em seu nome, embora Juan tivesse alegado ter adquirido o veículo já com a referida placa. Considerando a situação hipotética, cheio de problema, Juan, né? Juan deve responder. Esse camarada é enrolado mesmo. O Juan deve responder por falsa identidade por ter se apresentado como Pedro Rodrigues perante a autoridade policial, uma vez que a tentativa de evitar prisão em razão do mandado de expedido não será exercício de autodefesa que exclua o referido crime. Certo, né? Deixa eu botar outras coisas. Marcar tudo isso aí. Pois é, eu lembro que a gente leu uma vez, eu não lembro tão bem, mas vamos lá, só para ver a gente, quando você, o crime estava em apresentar, não em atribuir-se o nome. Ou pode ser que eu esteja equivocado, da outra vez que a gente leu algo assim do tipo, entendeu? Não é falar. Até eu dei o exemplo que tem uma pessoa da minha família que deu meu nome, foi preso e o cara perguntou quando eu cheguei na delegacia, o cara disse assim, tu é o William? Falei, sou, por quê? O bonitão aí deu teu nome quando a gente pegou ele. Não, mas se você apresentar, você não comete o crime. Você não comete o crime de falsa identidade, atribuir-se falsa identidade. Comete o crime de documento falso. Documento falso. Qualquer um dos dois. Falsa identidade, né? Na verdade é o seguinte, o que é que tá em jogo aqui? Qualquer um dos dois, ou você dizer que é quem não é, ou apresentar um documento falso, você vai responder pelos dois. Vai ter um mandado de prisão cumprido e ainda vai ter que responder mais um novo crime que você cometeu. Professor, o problema é esse. Independente se você apresentar ou não, só o fato de você dizer já cometeu o crime de atribuir-se falsa identidade. Ainda que você diga, não, porque eu estava com medo de ficar preso, mas... Não tem. Não tem. Falsa identidade e documento falso. São duas coisas diferentes, tá? Você tem que ter esse cuidado, que são coisas diferentes. Quando você apresenta, já não é falsa identidade. Por exemplo, a polícia te pegou. A polícia te pegou, aí você puxou a identidade do seu irmão. Aí já você não se apresentou, você mostrou um documento que não é seu.
Entendeu? Aí já é outro crime. É a utilização de documento de outro, né? Tem ali também. Cada um é um crime diferente. Eu lembrei do policial dizendo, é tu que é o William? Uhum. Ai, meu Deus. Vamos lá. De acordo com o Código Penal, o agente que altera o selo destinado a controle tributário comete o crime que? De reprodução ou adulteração de selo ou peça filatélica, pode ser. Falsificação de selo ou sinal público. Falsidade ideológica, não. Vamos marcar aqui. Falsidade ideológica, não. Falsificação de papéis públicos, o selo, não. Né? Crimes contra a ordem tributária, acho que não. De alteração. Peraí, Ficou falsificação de que selo ou sinal altera. público ou selo ou peça filatélica. Esse daqui é dos Correios. Como esse aqui é controle tributário, é selo ou sinal público. Aqui, ó, quis Ficaria. induzir ao erro legal, porque olha aqui, ó, adultera, e aqui teu nome altera, entendeu? Então, assim, eu seria induzido aí na A por causa disso, mas realmente faz mais sentido olhar pelo tributário e público, né, do que apesar que filatélica também está no meio do... Mas vamos ver. Vamos ver lá. Eu, para mim, ficaria com a B. Mas essa aqui também eu eliminei, Eu mas iria de fiquei já A, com eu acho. medo depois. Vamos lá. Conduta da agente neste caso, se é o modo do artigo 293, inciso 1. Crime de falsificação de papéis públicos. Falsificação de papéis públicos? Por quê? É um sinal, selo destinado ao controle tributário. Falsificar, fabricando ou alterando. Selo destinado, fabricação de papéis públicos. Selo Controle tributário. tributário. Essa aqui é boa. Caímos. Vamos Bota lá. uma aprovada aí, professor. Aí, foi logo aí. A Ganta aqui já está indo para o final. Aqui, ó. Selo destinado a controle tributário. Falsificação de papéis públicos. Deixa eu botar aqui. Pegadinha. Por isso que eu sempre tenho que fazer questões, né? Essa aqui é o tipo para revisar antes da prova. Abrir no celular e dar uma olhada antes que... Falsificação aqui. Código Penal, agente que altera. Vou até marcar aqui também. Agente que altera ser destinado ao controle tributário, falsificação de papéis públicos. Quarta. CESP 2019, TCE de Rondônia, né? Procurador adaptado. Utilização de papel moeda grosseiramente falsificado configura crime de moeda falsa? Não, né? Não, Admite, pai, no entanto. grosseiro, nem crime é, Grosseiro. né? É. Grosseiramente falsificado. Se ele conseguir passar, ele pode responder por meu nome? Estelionato. Porque ele conseguiu convencer a pessoa mais na lábia do que na falsificação, entendeu? Então ele responde não pela papel moeda, falsificação de papel moeda, mas por outro crime. Item errado, por duas razões. A utilização de papel moeda grosseiramente falso não configura crime de moeda falsa, dada a ausência do requisito imitácio vere. Não se aplica o princípio da insignificância ao crime de papel moeda. Ainda tem essa outra coisa aqui, se você passasse. Quinta. CESP 2019, TCE de Rondônia, procurador adaptado. Crime de falsidade material de documento público se consuma com a efetiva utilização do documento? Não, né? Não precisa Não, é só utilizar. produzir, né? Formal, se não me engano, né? É crime... material é formal? Formal, né? Produziu, formal, só produziu. Tá. É só falsificou. Vamos até a 10ª. Questão aqui, ó. Item errado, pois referido delito se consuma no momento em que há falsificação, seja pela fabricação, seja pela adulteração do documento. A utilização posterior à ocorrência do prejuízo são irrelevantes para fins de consumação. CESP 2019, TCE de Rondônia, procurador adaptada. Questão 6. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial em situação de autodefesa não é considerada criminosa? É, né? É. Não é considerada criminosa? Com certeza é. Já não foi. É. Item errado, pois o STJ formulou entendimento no sentido de que tal conduta é típica, configurando o crime de falsa identidade previsto no artigo 307 do Código Penal, não havendo que se falar em autodefesa, como forma de afastar a tipicidade da conduta. Súmula 522 do STJ, CESP 2018, a linha agente de inteligência. No que se refere aos crimes contra a fé pública, julgo o seguinte: a falsificação de documento público e a falsificação de documento particular são considerados crimes contra a fé pública, sendo a pena imputada ao primeiro do tipo penal superior ao do segundo. Certo, né? Sempre a falsificação do documento público, a pena é maior.
Item correto, pois a pena prevista para a falsificação de documento público previsto no 297 do CP é de reclusão de 2 a 6 anos e multa, enquanto a pena do crime de falsificação de documento particular do artigo 298 é de reclusão de 1 a 5 anos e multa. Aqui é de 2 a 6, aqui é de 1 a 5. Então, correta. Mataria porque documento público tem mais, né? CESP 2018, a BIM, agente de inteligência, que se refere aos crimes contra a fé pública, julga o seguinte: o crime de falsidade ideológica é considerado crime próprio? Não, né? Cometindo-se a modalidade tentada por ação, omissão e errado, pois o crime de falsidade ideológica é um crime comum, pois pode ser praticado por qualquer pessoa e só admite a forma tentada, a modalidade comissiva, ou seja, por ação, não sendo cabível na forma por omissão. É próprio de todo mundo, tô brincando. É comum. Questão 9. Né? A BIM, agente de inteligência. No que se refere aos crimes contra a fé pública, julga o item seguinte: a configuração do crime de moeda falta exige que a falsificação não seja grosseira? Correto. Sim. Se for grosseira, não é crime. Não é crime. Item correto, pois para a configuração do delito de moeda falsa se exige o que se chama de imitatio veri, que é aptidão para iludir as pessoas em geral. Assim, a falsificação grosseira não configura crime de moeda falsa, podendo o agente responder pelo crime de estelionato, caso obtenha vantagem jurídica e prejuízo de alguém. Então, se a imitação for muito ruim, você vai responder, se você conseguir passar. Mas o cara diz, cara, você na verdade é um estelionatário, porque foi na lábia e passou uma moeda dessa falsa, né? Ou na cara feia. Na cara feia, que nem uma mulher lá. CESP 2018, a BIM, oficial de inteligência. No que se refere aos tipos penais de GUIT, a conduta de dolosamente adquirir dólares falsos para colocá-los em circulação por intermédio de operações cambiais tem a mesma gravidade que a conduta de falsificar papel moeda, sendo por isso punida com as mesmas penas deste crime. Correto, né? Sim. Porque é nacional ou estrangeiro, né? Uhum. O crime não é só nacional. Item correto, pois neste caso o agente praticou o crime de moeda falsa em sua forma equiparada, prevista no artigo 289, parágrafo 1º do Código Penal, que tem a mesma pena prevista para a forma principal caput do crime de moeda falsa. Vamos lá, moeda falsa, falsificar, fabricando ou alterando a moeda metálica ou papel moeda de curso legal no país ou no estrangeiro, reclusão de 3 a 12 anos. Nas mesmas penas incorre quem, por conta própria ou alheia, importa ou exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda ou introduz na circulação moeda falsa. Né? Moeda falsa. Importou. O que ele falou aqui? Adquirir dólares falsos, ou seja, ele importou, né? Ele adquiriu por meio de importação. Fato de se tratar mais estrangeiro é relevante, pois se trata de mais recurso legal no exterior. Ele pegou isso aqui no estrangeiro. Deixa eu só ver quantas questões tem aqui. O caso a gente já mata essa hoje. Nem precisa ficar esperando. 14, 18. Vamos fazer logo até 19. São 10. Vamos lá. Mata aqui todas as questões. Tá faltando 10? Crimes contra a fé pública. 9. Tá, vamos lá. 9. Questão 11. CESP, Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, Defensor Público. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é atípica? Não, né? É atípica? Não, é típica, né? É atípica, é errado. Mesmo que comprovado que a ação ocorreu com objetivo de autodefesa, é errado. Você vê que ele repete muito, né? Depois que você pega o macete, estuda tudo, mas ele foca em alguns artigos sempre, né? E tá errado, pois a STJ simulou entendimento no sentido de que tal conduta é típica, configurando crime de falsa identidade, né? Atribuição de falsa identidade previsto no 307, não havendo que se falar em autodefesa como forma de afastar a tipicidade da conduta. Questão 12, CESP 2018, Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, auditor de contas públicas. Lúcio, ao acompanhar sua esposa a um posto de saúde, apropriou-se de um receituário médico em branco. Ou seja, ele pegou um documento original. Público, um original. Documento público. Mas com carimbo do médico que havia atendido a sua esposa, ou seja, já estava carimbado. Com o intuito de faltar ao trabalho, ele preencheu o formulário atestando que que deveria ficar por 5 dias de repouso, ou seja, ele falsificou o documento.
Deixa eu pegar isso aqui. Vamos lá. Falsificação material de documento particular? Não. Falsidade de atestado médico? Atestado médico falso é só o médico. Não é só o médico, que é próprio. Falsidade de sinal público? Não pode. Como? Tá. Não, eu achei que o fone estava desligado. Falsidade de sinal público, falsidade material de documento público, falsidade ideológica, falsidade material de documento particular. Como? Falsidade material de documento. Eu acho que é falsidade ideológica, né? Não, porque o documento... Espera aí, vamos concentrar. Vamos pensar. A falsidade ideológica é quando eu tenho um documento verdadeiro em que eu insiro informação falsa. Então, esse documento é verdadeiro e tem o carimbo do médico, ok. Só que se ele assina, o documento não é mais verdadeiro. Se já viesse assinado... Mas se já tem um carimbo. Carimbo é essa. Muitas vezes o carimbo substitui a assinatura, mas vamos ver, né? Vamos lá, falsidade de material de documento particular não é. Ou é falsidade ideológica ou falsidade de material de documento público. Esse particular também não é. De certa forma, é um documento público, é uma falsidade material, porque ele está lá escrevendo, né? Botando o nome dele. Eu acho, eu iria ideológica, eu iria B. Eu fiquei em dúvida porque é o seguinte, foi muito de trabalho, preencheu o formulário. Deixa eu ver. Em branco, mas com carimbo do médico que havia atendido sua esposa. Na verdade, sim, caberia um recurso, porque na hora que ele assina, aí ele deixou de ser falsidade ideológica. Mas vamos ver o que eles consideraram. Por quê? Porque na hora que ele assina, o documento em si, não é só o conteúdo, mas o documento em si também. Entendeu? Vamos lá. Mas vamos lá, eu marcaria a letra... Segura só um minuto aqui, eu estou terminando umas questões aqui. Quer entrar? Segura aí, senta aí, rapidão. Vamos lá. Deixa eu só fechar aqui. Aqui, ó. Neste caso, o Lúcio praticou o crime de falsificação de documento público, previsto no 297 do CP, pois criou um documento público inexistente. Letra E. Note-se que o médico em questão nunca elaborou aquele documento com aquelas informações, de forma que temos falsidade material. Havia falsidade ideológica se o documento fosse verdadeiro, tivesse sido preenchido e assinado pelo médico ou alguém a seu mando, mas com informações inverídicas. Neste caso, o documento representaria a externalização da vontade do médico, ainda que informações verídicas. Não é o caso, é a letra E. Foi a letra E, gabarito. Falsidade material do documento público. Tá. Deixa eu botar aqui. Vamos lá, rápido para acabar. Faltam 13. SESC 2018, Tribunal de Contas da Paraíba, auditor de conta pública. A clonagem de cartão de crédito constitui o delito de... documento particular. Particular. Essa aí já pegou. Para B. Vamos lá, 14, SESP 2017, Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, auditor com a omissão involuntária de despesas de campanha eleitoral, quando da prestação de contas afasta a eventual incidência do crime de falsidade ideológica. Peraí, vamos lá, omissão involuntária, foi involuntária, de despesas de campanha eleitoral, não afasta. Não, afasta. Afasta? Porque a falsidade ideológica... Mas eu nem leio não, professor. Você está na minha cara assim, eu procuro não olhar. Hã? Tá, mas a falsidade ideológica tem que ter o dolo específico. Aí não tem o dolo, foi involuntário. Foi involuntário. Entendi. Não foi voluntário, foi involuntário, tem que ter dolo. Verdade, tem que ter dolo. Não existe a forma culposa, né, da falsidade ideológica. Eu não faço sem querer. Né? Correto, pois a omissão involuntária significa que não há dolo na conduta da gente, de maneira que não é que se falar em crime de falsidade ideológica, previsto no artigo 299 do Código Penal. Pois tal delito exige, não só o dolo, como também o dolo específico, né, finalidade específica. Todavia, com dois casos, não seria a mesma quando falsidade ideológica, e sim um crime de falsidade ideológica para fins eleitorais, previsto no 350 Código Eleitoral. Questão 15. SESP 2017, Tribunal de Contas de Pernambuco, auditor de controle externo. Será considerada atípica por inexistência de ofensa à fé pública nacional, conduta de estrangeiro que, para tentar sair regularmente do país, apresentar à Polícia Federal passaporte falso expedido por outro país. Atípico não, é documento falso. Essa aí... Né? Não é isso?
Sim, não tem nem sentido. Documento falso. Vamos lá. Aqui. Item errado, pois a conduta neste caso não será atípica, será uma conduta atípica, o crime de uso de documento falso, previsto no 304 do Código Penal. O fato de se tratar de documento expedido por autoridade pública estrangeira não impede a caracterização do delito, pois a lei não faz tal distinção. Inclusive, o STJ decidiu nesse sentido, embora essa jurisprudência não seja necessária para chegar a tal conclusão. É típica a conduta do uso de documento falso, consistente em passaporte expedido pela República, vou botar isso aqui, República do Paraguai, apresentado... É típica a conduta de uso de documento falso, consistente em passaporte pedido pela República do Uruguai, apresentada à Polícia Federal por ocasião de abordagem realizada no aeroporto, mediante tentativa de saída irregular do país e bula do controle aeroportuário. Então, mesmo que seja o documento falso estrangeiro, é falso. Artigo 297 do Código Penal não distingue procedência de documento, se emitido por autoridade nacional ou estrangeira. Ou seja, é o 304, documento falso. 16. CESP 2017, Procuradoria-Geral do Município de Belo Horizonte, procurador adaptado. O indivíduo que, ao ser preso em flagrante, forma nome falso com o objetivo de esconder seus maus antecedentes, pratica o crime de falsa identidade, não sendo cabível a alegação do direito à autodefesa e à não incriminação. Cara, eles repetem muito, né? Muito legal, porque depois você vai massificando. Questão 17, Tribunal Regional Eleitoral do Pernambuco, analista judiciário, área judiciária, caracteriza o crime de falsidade ideológica a conduta consistente em... O que é a falsidade ideológica? Vou botar o vermelho aqui. Omitir que está empregado ao preencher cadastro público para obtenção de benefício social. Sim, né? Informação. Trocar a foto do documento de identificação por outra própria, mais recente. Pô, primeiro que é própria, né? Aí não faz sentido. Deixa eu só botar aqui. Essa aqui não faz sentido. Ou seja, trocar a foto do documento de identificação por outra própria, só que mais recente, então não tem falsidade. Fingir que é outra pessoa para obter algum benefício, como ingresso a evento privado, e fingir que é outra pessoa atribuir falsa identidade. Utilizar título de eleitor do irmão, ou seja, utilizar documento do outro, não é? Alterar por conta própria o nome que consta na carteira nacional de habilitação é alterar o documento público. O único que contém informação é isso aqui, é omitir informação, porque a falsidade ideológica é você alterar ou inserir informação falsa, entendeu? Esse aí você está alterando o nome só. Olha, eu fiquei confuso com a mas aí o irmão... O nome, vamos lá, aqui, ó. Aí você falou aqui, habilitação. Tá certo, habilitação é documento público, né? Vamos botar aqui. Vamos botar ali e a gente vai ler os comentários. Vamos lá, correto, correto. Mas nesse caso, temos omissão de informação que deveria constar no documento, com o fim de obter vantagem configurando o crime de falsidade ideológica previsto no artigo 299. Vamos ver por que está errado. Ó. Primeiro é fato próprio, e está errado, porque nesse caso não é falsidade ideológica, mas falsidade material nos termos do 297. Tal documento de identificação, para mim, nem tem. E letra C, fingir que é outra pessoa para obter algum benefício, e está errado, porque nesse caso tem um crime de falsa identidade, né? Que é utilizar o título de eleitor do irmão. E está errado, nesse caso ocorreu o crime de uso de documento alheio. Isso aqui é documento alheio, uso de documento alheio, crime de uso de documento alheio. Deixa esse mesmo. E aqui é alterar por conta própria nome que consta na carteira nacional de habilitação. Está errado, nesse caso a falsidade, não a falsidade igual, mas falsidade material, nos termos do 297. Vamos lá, 18. CESP 2016, Tribunal de Contas de Santa Catarina, Auditor Fiscal de Controle Externo, em relação ao direito penal, julgue a seguir. De acordo com o STJ, a conduta do agente que atribui falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Correto. Não tem. Mas que errar essa. Questão 19. Tribunal Regional do Trabalho, 8ª Região Oficial de Justiça. Caracteriza a falsificação de documento particular. Testamento particular é público. Parada público. Ações comerciais é pública. Título ao portador transmissível por endosso é público. Livro mercantis é público. Também. Nota fiscal por exclusão, né? Vamos marcar aqui os que são públicos. Na verdade, botar em amarelo, em vermelho. Deixa eu botar em vermelho aqui. Sociedade comercial, se eu não me engano, né?
Vamos lá. O B é, professor? Vamos lá, testamento né? particular. Vamos lá, livros mercantis, que a gente tem certeza. Título ao portador, transmitido por idoso, ações de sociedade comercial. Nota fiscal é documento público. Agora ficou nesses dois. É ação, para mim, seria ação de sociedade Eu comercial. erraria. Ação de sociedade comercial. Título ao portador. Ou transmissível por endosso. Por que ações de sociedade? Você não compra ação na Bolsa de Valores? Né? Não tinha uma questão particular, né? Agora, o título ao portador transmitido por idoso são aqueles duplicata, não sei, um cheque, é um título ao portador, não sei, vamos lá, vamos tirar Nota essa fiscal dúvida. é público, então. Alternativa, letra D, nenhuma das três. Aí, ó. Dentre as hipóteses apresentadas, apenas a falsificação da nota fiscal configura crime de falsidade de documento particular, já que em todos os demais, nos casos, seria uma falsificação de documento público, desde que os documentos da letra A, B, C, D e E são equiparados a documentos públicos para fins penais, em termos do 297, parágrafo 2º. Calma aí. Vamos fazer o negócio certo. Espera aí, eu vou ler o 297 antes de você ir. A gente não esquecer mais. Nota fiscal. Isso aqui é o Caíre. Vamos lá, 297, parágrafo 2º. Artigo 297. Vamos lá. Falsificação de documento público. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Parágrafo 2º. Para efeitos penais, equiparam-se a documentos públicos emanados pela entidade paraestatal o título ao portador ou transmissível por endosso, né, que é o coisa. As ações de sociedade comercial, as ações são os livros mercantis e o testamento particular. Faltou só as ações de sociedade comercial, não pode mais esquecer. Tem que fazer um quadrinho. São todos, né? Ele falou aí, eu não tava... Eu tinha me esquecido das ações. Então, lá, o título, a entidade emanado por entidade paraestatal, ou seja, tipo Sebrae, CNI, CNC. Título ao portador transmissível por endosso, ou seja, todos os títulos mercantis, duplicata, todas a nota fiscal não é um título ao portador, é só uma transferência. Então, matamos, vamos colocar aqui se aprovado, porque foi uma pegadinha que a gente morreu. E amanhã a gente continua. Vamos tentar acordar cedo para a gente matar mais 2 ou 3. Que eu tenho a pala. 6 da manhã eu tô te mandando um whey, tá? Valeu, um abraço. Vamos lá. Um abraço, obrigado, reta final, cara. Chega em casa, revisa as outras matérias que a gente não viu. Bota um vídeo lá no YouTube, daqueles lá do Estratégia Concurso, de português, de informática, assistindo lógico, só de questões de reta final. Fica no celular lá até não aguentar e dormir. Então. Tá ok. Reta final é assim mesmo. Valeu. Tchau, obrigado. Tchau.